Mateus 16, no versículo 13. Mateus 16, 13. Diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha para mim, por favor, para você entender. O Senhor Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas falavam acerca dele, porque os religiosos falavam uma coisa, chamaram Jesus de chefe dos demônios, chamaram Jesus de quê? Beelzebu. Os religiosos, os próprios irmãos do Senhor Jesus não tinham recebido a revelação de que ele era o Salvador, então achavam que ele estava fora de si, não entendia que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Depois que o entendimento foi aberto, que eles foram revelados, aí sim a coisa mudou. Mas quando perguntaram o que falavam, o que achavam acerca dele, disseram: uns falam que o Senhor é o profeta Elias, o profeta Jeremias, dizem que o Senhor é João Batista. E ele foi direto e falou: e para vocês, quem eu sou? Eu não sei se você já foi revelado, eu não sei se você já teve a maior de todas as revelações que muda a vida do ser humano. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: quando a pessoa é revelada e ela entende quem é Jesus, quando ela entende o plano da salvação, isso muda suas atitudes, isso muda sua maneira de viver. Tem gente que quando foi revelada, ela estava completamente perdida, perturbada. Lembra de Saulo? Ele estava indo a caminho de Damasco matar os cristãos, e o Senhor Jesus se revelou para Saulo. Ele caiu do cavalo, ficou cego, e o Senhor Jesus, quando ele perguntou: quem és tu? Jesus se revelou para ele e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Daquele dia em diante, nunca mais a vida de Paulo foi a mesma. Saulo foi transformado em Paulo e viveu em função de ganhar almas, porque quando a pessoa é revelada, ela muda os seus valores. Aquilo que tem tanto valor para o ser humano, quando a pessoa tem revelação do Senhor Jesus, isso perde o valor, muda. Tem revelações que mudam a vida de uma forma negativa. Tem gente que foi revelado que ela tinha uma doença, nos exames deu ali uma doença grave, uma doença mortal. Tem gente que foi revelado uma traição para ela e a vida dela mudou. Mas quando a pessoa recebe a revelação do Evangelho, da palavra de Deus, do Senhor Jesus,
da eternidade, quando a pessoa recebe a revelação da importância da alma, do que vem depois da morte, isso muda tudo. Eu não sei quem é Jesus para você. Para mim, ele não representava muita coisa, porque eu não tinha sido revelado. Mas quando ele foi revelado pelo Espírito Santo para mim, ele passou a ser tudo para mim. Ele é mais importante do que qualquer pessoa da minha família. Ele é mais importante do que minha própria vida. Eu entendi a importância do Senhor Jesus. A quem ele se revela? Ele se revela aos humildes, aos sinceros, ainda que a pessoa esteja vivendo uma vida errada. Lembra quando os 3 magos foram revelados, seguiram uma estrela e foram adorar Jesus? Herodes queria que Jesus fosse revelado para ele, mas com a intenção de quê? De matar. Herodes não tinha uma boa intenção e não foi revelado Jesus para ele. Eu não sei se Jesus já foi revelado para você. Quando ele foi revelado para Zaqueu, Zaqueu abriu mão de tudo. Quando ele foi revelado para aquela mulher que derramou o perfume, ela abriu mão do que tinha de mais valioso. Quando ele foi revelado para Pedro, Pedro tinha feito uma pesca maravilhosa e as redes estavam cheias. Mas Pedro começou a enxergar o valor das almas. É diferente quando a pessoa é revelada. Tem gente que já tem anos de igreja, anos, e até hoje não teve a revelação. Por isso que ela não larga o pecado, por isso que ela não muda, por isso que ela não vive em função do Senhor Jesus, porque não aconteceu com ela o que um dia aconteceu com Pedro, comigo e com muita gente aqui. Quando uma pessoa tem a revelação do Senhor Jesus, não tem como a vida dela ser mais a mesma. É algo tão forte que passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e a pessoa não esquece do dia que Jesus se revelou para ela. A revelação é algo tão forte que não vem da própria pessoa, não vem da sua sabedoria, do seu entendimento, não vem de um homem. Eu não tenho poder para revelar Jesus para ninguém, nem para mim mesmo. Eu posso pregar o Evangelho, pregar, mas revelar é uma obra divina. Vamos voltar ao versículo 16, versículo 17. Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe, qual foi a primeira palavra? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Olha para mim, o que significa bem-aventurado? Feliz. O ser humano pensa que a felicidade está em ter muito dinheiro, muita fama, em ter um corpo perfeito, e lutam por isso, e há quem até morre por causa disso, perde a vida. A felicidade, se tornar bem-aventurado, é para quem é revelado o Senhor Jesus. Quando você tem uma experiência com Jesus, quando o Espírito Santo revela Ele para você, você é bem-aventurado, seja feliz. Tem gente que diz assim, eu não posso morrer sem casar, eu não posso morrer sem realizar esse sonho. Você não pode morrer sem Jesus ter se revelado para você. Lembra de Simeão?
que ele disse assim: agora eu posso, agora o Senhor pode deixar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Quando você é revelado, quando você tem um encontro com Jesus, aí você pode morrer, porque é impossível você ser revelado e você não se arrepender dos seus pecados, e você não se curvar para Jesus e se arrepender de todos os seus erros. No dia que Jesus se revelou para mim, naquela madrugada, naquela vigília, eu não tive outra coisa para fazer a não ser me curvar e pedir a Deus perdão dos meus pecados. Ali mudou tudo. E eu sei que nessa noite da revelação, muitas pessoas vão ser reveladas, muitas pessoas vão ser transformadas numa nova criatura. A Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar na nossa força, na nossa sabedoria, no dinheiro, mas se tem uma coisa que nós devemos nos gloriar é em conhecer Jesus, em Ele ter se revelado para nós. Essa é a maior de todas as vitórias que uma pessoa pode alcançar. Você pode ter alcançado uma cura magnífica, uma bênção na família, uma vitória na sua vida sentimental. Não se compara à revelação de Jesus. Quando uma pessoa ela é revelada, ela não fica mendigando a atenção de ninguém, o amor de ninguém. Ela pode ser solteira ou estar solteira, que ela está feliz, bem-aventurada. Ela pode estar casada ou não, não faz diferença. Foi revelado para ela o Salvador. Então a pessoa não fica se humilhando para buscar a atenção de nenhum ser humano, porque ela já está realizada dentro dela. Ela é bem-aventurada, ela é uma pessoa feliz. Bispo, mas ela não encontra lutas? Encontra. E esse é o ódio do diabo, porque ela encontra lutas, dificuldades, mas o diabo não consegue tirar ela de Jesus. É diferente. Ela foi revelada, ela tem o entendimento da vida eterna, então ela sabe que ela é peregrina nesse mundo, ela está aqui de passagem, e o que ela mais quer, o que ela mais deseja, o que ela ambiciona, não está aqui embaixo. Está onde? Lá em cima. É o céu, é a vida eterna. Abra a Bíblia aí em Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha para mim, por favor. É tão forte quando uma pessoa é revelada, que eu já vi maridos que tinham abandonado a esposa, traído a esposa, trocado a esposa por uma outra mulher, e a mulher entrou em depressão, a esposa ficou mal, mas depois que ela veio para a igreja e foi revelada, ela começou a se arrumar, ela começou
a mostrar naturalmente que algo tinha mudado dentro dela, e a felicidade ficou estampada no rosto, a ponto do marido achar que a mulher tinha encontrado um amante na igreja, ou estava tendo caso com um pastor. Eu já atendi N casos assim, talvez tenha aqui. E quando o marido veio saber quem era que estava trazendo tanta alegria, Jesus também se revelou para ele, e ele entendeu que não tinha outro homem na vida dela, tinha entrado Jesus. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando uma pessoa é revelada, é diferente. Claro, ela tem espinhos na carne. Lembra de Paulo, que aceitou os espinhos na carne? Você tem problemas, você tem coisas que você não entende, você tem lutas que você passa, mas elas não são suficientes para apagar a revelação de Jesus na sua vida. Tem gente aqui que ouviu do marido, da esposa: ou eu ou a igreja. Nem você nem a igreja, estou com Jesus, porque Ele se revelou para mim. O dia que Jesus se revelou para mim, eu comecei a enxergar coisas que eu nunca vi. Eu comecei a entender coisas na palavra de Deus que eu não entendia. Eu comecei a compreender que aquela cruz que Ele carregou era para eu carregar. Aquela dor que Ele sentiu era para eu sentir. Aquele desprezo, Ele foi desprezado, rejeitado, mas mesmo rejeitado, Ele não nos rejeitou. Mesmo desprezado, Ele não nos desprezou. Quando eu entendi que Ele foi moído pelos meus pecados, aceitou tudo, até a traição. Ele não foi traído pelos inimigos, Ele foi traído por um discípulo, por um Judas, por uma pessoa que Ele ajudou, que Ele só fez o bem. Ele foi cravado numa cruz. Ele colocou uma coroa de espinho e fizeram questão de cravar na cabeça dele para sangrar. Ele sofreu no nosso lugar. Eu pergunto para você, se isso não for amor? Não tem uma música que fala assim? Se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor, nada tem sentido. Eu não sei o que Jesus simboliza para você, mas para mim Jesus é tudo, é mais do que tudo, é minha riqueza, é a joia que o ladrão não pode roubar. Eu não sei como você enxerga Jesus, que o Espírito Santo revele Jesus para você. Aí você vai se curvar, aí você vai mudar, aí você vai viver em função dele. E quanto mais quiserem te tirar da presença dele, quanto mais te perseguirem, quanto mais te criticarem, mas você vai amá-lo. Amém? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. For the things I've done, and the fire I still run from. You were poison in a pretty face. I was wrecked, you were my grace. I made peace with the fall I took, when you held me close but never looked. I thought you'd be the one to leave. Turns out it was me.
Now baby, I'm gone, and I'm never turning back around. I'll be the shadow you made that won't back down. You'll see me in your sleep, like the truth you never speak. Yeah, baby, that's what you did to me. I stayed up with a shattered chest, dreamed of you and your silhouette. I kissed a ghost in a photograph, but you faded out too fast. Now I know you're full of regret, but I'm not losing sleep on that. You built this ache inside my skin, so don't ask where I've been. Now baby, I'm gone, and I'm never turning back around. I'll be the shadow you made that won't back down. You'll see me in your sleep, like the truth you never speak. Yeah, baby, that's what you did to me. While you stare at the ceiling, lost in the dark, I'll be there in the corners of your heart, singing back the things you said. Now I live inside your head. Now baby, I'm gone, and I'm never turning back around. I'll be the shadow you made that won't back down. You'll hear me in your dreams, like a song you can't delete. Yeah, baby, that's what you did to me. You don't have to be mean. You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't
don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world out